Nesse vídeo, nós vamos apresentar algumas leis fortes dos grandes números. Esses teoremas, esses resultados, basicamente dizem respeito à maneira como médias amostrais convergem para um valor esperado. A gente vai enunciar aqui, né, alguns desses resultados, os principais deles, e as demonstrações eu vou preparar em separado, digitadas, né? Acho que fica um pouquinho mais organizado dessa maneira. Então, vamos lá. Direto ao ponto. Primeiro resultado é a primeira lei forte dos grandes números de Kolmogorov. E ela diz o seguinte: a gente pega uma sequência infinita de variáveis aleatórias independentes, e aqui a hipótese de que elas são identicamente distribuídas não aparece, então é um resultado que tem aplicações bem interessantes aí fora do mundo IID. E, bom, a gente sabe que para folgar numa hipótese você vai ter que adicionar outra, né? Senão seria bom demais para ser verdade. Então eu vou pedir o seguinte: elas são independentes, não necessariamente identicamente distribuídas, mas elas satisfazem as seguintes condições. A seguinte condição: as variâncias dessas variáveis aleatórias não vão para infinito rápido demais, de tal maneira que essa série aqui é somável. Então as hipóteses são, as variáveis são independentes e as variâncias, né, das xn's não crescem demais. Tá? Com essas hipóteses temos o seguinte: essa média amostral aqui, notem, elas são independentes, né, então não sei nada a princípio sobre valor esperado. Agora essa condição aqui me diz que as variâncias delas são finitas, em particular elas são integráveis. Então cada uma delas tem, né, um valor esperado ali que possivelmente é diferente. Tá? Então o que vai aparecer aqui é cada uma das variáveis subtraída da sua média populacional. Então essa média amostral aqui converge para zero, quase certamente. Esse é a primeira lei forte dos grandes números de Kolmogorov. Tá? Então esses comentários que eu fiz eu vou ressaltá-los novamente. Então, o que a gente tem é o resultado acima, o teorema acima. Acima é jeito de falar, né? O teorema recém-visto, ele é importante, pois não exige que as variáveis aleatórias
envolvidas, né? Que elas sejam identicamente distribuídas. A gente, no início da área 2, eu enunciei já a lei forte, né, que seria a segunda lei forte de Kolmogorov, que diz, para sequências I e D, né, se é integrável, converte para o valor esperado comum. Tá? Eu vou voltar a enunciar esse resultado daqui a pouquinho. E normalmente quando a gente pensa na lei forte, o que vem na cabeça é de fato a segunda lei forte, que é aquela que nós vimos anteriormente. Tá? Mas esse outro resultado aqui pode ser muito útil no caso em que você está modelando variáveis aleatórias em que não estamos lidando precisamente com amostragem aleatória, mas sim com um procedimento de amostragem em que as unidades amostrais são, de fato, mutuamente independentes, mas possivelmente são extraídas, por assim dizer, de populações distintas. Então esse teorema captura essa situação e nos diz que, pelo menos quando as variâncias não são grandes demais, ainda assim a gente consegue, calculando a média amostral adequada, que é aquela que apareceu no enunciado, ainda assim a gente consegue algum tipo de resultado de convergência, enfim. A partir dali a gente pode aplicar aquela aproximação ali que é dada pela convergência, né, para estudar alguma característica ou para estimar algum parâmetro desse modelo que está sendo considerado. Tá? A segunda observação aqui, o segundo remark, é que, bom, notem, né? Se aquelas variâncias, opa, aqui é só menor, estão majoradas por uma constante finita, então vamos supor que essa desigualdade vale para todo n, para algum c positivo, então vale o teorema. Certo? Porque daí eu vou ficar... aquela série lá vai estar majorada pela série C vezes o somatório de 1 sobre n ao quadrado, que é 2, né? Começo no 1 ali. Isso. Tá. Essa é a primeira observação. Bom, em particular, né? O teorema vale para sequências de variáveis aleatórias independentes e uniformemente limitadas. Uniformemente aqui não tem nada a ver com distribuição uniforme, né? Refere-se simplesmente ao fato de que todas as variáveis aleatórias da sequência são limitadas e limitadas por uma mesma constante. Certo? Então eu poderia ter x1 sendo, sei lá, beta, x2 também, x3 também, mas cada um com uma parametrização da beta, e se eu supuser aí que ainda por cima essas variáveis aleatórias que formam essa sequência são mutuamente independentes, aí vale a tese do teorema. Tá?
Então, esse é o primeiro resultado que eu queria anunciar aí, né? Depois a gente vê se conseguimos pensar em alguma aplicação estatística disso. Só para dar um contra-exemplo, na verdade, né? Vamos pegar a seguinte sequência de variáveis aleatórias independentes, ou seja, x1, x2, ppp, uma sequência de variáveis aleatórias independentes com a seguinte função massa de probabilidade. Então essas variáveis aleatórias são binárias, não são 0, 1, tá? Elas valem, ou elas assumem os possíveis valores 2 na n, ou menos 2 na n, esses são os únicos valores possíveis e são equiprováveis. Nessas condições, claramente a esperança de cada uma delas é 0, então elas têm uma esperança comum, né? Para todo n vale isso. E a variância dessas variáveis aleatórias vai ser 1/2 vezes 2 na n ao quadrado, mais 1/2 vezes menos 2 na n ao quadrado, que é igual a 2 na 2n, também para todo n maior ou igual que 1, e, portanto, o somatório com n indo de 1 até infinito das variâncias dos xn's sobre n ao quadrado, né? Aqui em cima vai aparecer 2 na 2n, que vai para infinito bem mais rápido do que n ao quadrado, então essa soma aqui diverge propriamente, vai para mais infinito. Está violada a hipótese, né, do teorema. A tese poderia valer ainda, né? O teorema não é da forma C e só C. Tá? Então eu encontrei uma sequência que viola a hipótese. Não sabemos se, nesse caso, vai valer, né, ou não aquela tese do teorema. Bom, não vai. Com probabilidade 1. A sequência das médias amostrais não converge. Tá? Quem for curioso aí pode pegar isso aí como um exercício para dar uma brincada com os conceitos também. Tá? Mas notem, o x barra n, né, quando eu acrescento uma observação na amostra, ou seja, quando eu passo da média dos n primeiros termos para a média dos n mais 1 primeiros termos, eu estou acrescentando um camarada com bastante variabilidade. Embora ele esteja concentrado em 2 pontos, esses 2 pontos são muito distantes. Então, e a ordem, né, do termo que está sendo acrescentado quando eu passo do x barra n para o x barra n mais 1 é muito grande em relação à ordem do x barra n. Então, fica claro que o x barra n, a variância dele está indo para infinito, né? Moralmente é isso que está acontecendo. Então,
quem quiser aí pode pegar e tentar dar os detalhes de por que não tem nem chance do x barra n convergir para algum lugar, tanto menos, né, para a média comum, nesse caso, das variáveis xn. Vamos enunciar a lei forte, a mais famosa delas. Essa seria a segunda lei forte dos grandes números de Kolmogorov. E agora sim a gente vai supor que a sequência é I e D, ou seja, as variáveis aleatórias que formam essa sequência são mutuamente independentes, coletivamente independentes e identicamente distribuídas. Então vamos lá. Seja x1, x2, etc. Uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com x1 integrável. Ou seja, a esperança do módulo de x1 é finita. Como elas são identicamente distribuídas, isso quer dizer que todas elas são integráveis e, além disso, todas elas têm o valor esperado comum, o mesmo valor esperado. Então essas são as únicas hipóteses, e nesse caso vale que a média amostral x barra n converge quase certamente para o valor esperado comum das variáveis aleatórias. Então deixa eu botar explicitamente aqui o x barra n é a variável aleatória obtida tomando-se a média aritmética dos n primeiros termos da sequência. Outra maneira de escrever aquilo ali é que, ou para especificar bem direitinho o que isso aqui quer dizer, é que a probabilidade dos eventos elementares para os quais esse limite aqui, vou botar o módulo aqui, aqui eu subtraio a esperança da x1, a probabilidade, estou fechando aqui com aqui, desse evento é 1. Tá? É isso que, resumidamente, essa notação quer dizer. Certo? Então, no caso de amostragem aleatória, né, a média amostral é um estimador fortemente consistente para a média populacional. É isso que está escrito aqui. Então, em algum sentido, essa lei dos grandes números é um resultado que nos dá uma primeira autorização a proceder com inferência estatística de um tipo bem particular, que é a inferência pontual, né? São estimadores pontuais aqui. E, bom, no caso, essa autorização que o teorema nos dá, né, de proceder dessa maneira, está codificada no fato de que, ou né, na interpretação de que você está pegando uma população da qual tem um parâmetro desconhecido, né, e a gente está supondo que esse parâmetro pode ser expresso, né, como um valor esperado. Então é uma média populacional e você quer estimar essa média populacional a partir de um procedimento de amostragem aleatória, né, calculando ou replicando na amostra aquilo que você, né, por hipótese ou por considerações do modelo, né, teóricas,
você sabe que na população é representado por um determinado valor esperado. E aí você calcula a média correspondente na amostra, né, e supondo que essa amostra foi obtida por um procedimento de amostragem aleatória. Bom, aí você tem, em algum sentido, certeza, né, é isso que está capturado no fato de que a convergência vale com probabilidade 1. Você tem certeza de que, desde que o seu tamanho de amostra seja suficientemente grande, essa média amostral que você está utilizando, né, como um estimador para aquela média populacional, essa média amostral não vai estar muito longe do parâmetro que está sendo estimado, esse camarada aqui. Então, a gente já viu anteriormente que a média amostral também tem a propriedade de ser um estimador não enviesado para a média populacional, ou seja, a esperança do x barra n coincide com a esperança dos xis, e agora a gente está qualificando ainda mais a média amostral como um estimador da média populacional. Além de ser não enviesado, para amostras grandes, esse camarada aí se aproxima, né, daquela média populacional que ele procura estimar. Então, esse teorema tem uma interpretação, né, estatística muito interessante. E, bom, acho que esse era um comentário. Então, a gente tem um corolário aqui, que é a lei forte dos grandes números de Borel. Que diz o seguinte: historicamente, esse teorema veio antes da segunda lei forte de Kolmogorov. Então, a lei forte de Kolmogorov, historicamente, na verdade, é uma generalização disso aqui, né, mas tem como um caso particular esse enunciado aqui, que é o seguinte: você pega x1, x2, uma sequência de variáveis aleatórias independentes, identicamente distribuídas, em que a x1 tem distribuição Bernoulli. Em particular, isso me diz que todas elas têm a mesma distribuição, todas elas são Bernoulli com o mesmo parâmetro. O meu P é um número entre 0 e 1. Essas são as hipóteses. Então, x barra n converge quase certamente para P. Então, o que está sendo dito é que a proporção de uns, né, a proporção de sucessos em N tentativas, em N ensaios de Bernoulli, essa proporção converge para, né, proporção populacional ou para probabilidade, né, de sucesso em cada um dos ensaios. Né. Notem, né, a variável aleatória Sn, definida como a soma desses camaradas aí, né, soma de Bernoullis, tem distribuição binomial.
com parâmetros n e pzinho. Então o teorema diz que vale essa convergência aqui. Claro, nós estamos olhando para limites, né? Então a gente sempre pensa, estou levando n para infinito, mas eu posso pensar, n é suficientemente grande, e aí vale uma aproximação, né? Com n suficientemente grande, isso aqui é aproximadamente igual a isso aqui, certo? Em um evento de probabilidade 1. Ou seja, Sn representa o número de sucessos em n ensaios de Bernoulli, em n lançamentos de uma moeda em que a probabilidade de cara é pzinho, certo? Então Sn sobre n é a proporção de sucessos, a proporção de caras nesses n ensaios, nesses n lançamentos. E com n suficientemente grande, essa proporção aqui se aproxima, ou está suficientemente próxima, né, do parâmetro pzinho, que representa aqui a probabilidade de sucesso em cada um daqueles ensaios independentes. Então, intuitivamente aqui, né, se a gente tentar traduzir isso daqui por um experimento fisicamente realizável, você poderia fabricar uma moeda fisicamente equilibrada, né? Então, em algum sentido, aí, o centro de massa dessa moeda teria que satisfazer alguma simetria, alguma coisa assim, né? E, bom, esse resultado está dizendo que se eu ficar jogando a moeda aqui muitas vezes, né, se ela de fato for equilibrada, eu vou detectar isso, né? A interpretação que esse resultado aqui permite é essa. E do ponto de vista estatístico aqui, né, eu posso pensar do outro ponto de vista, né? Se ela não for equilibrada, eu vou detectar também, né? Ou seja, se eu jogar a moeda 1000 vezes, né, e observar uma proporção de caras muito maior do que 50%, ou seja, se eu observar muito mais do que 500 caras, digamos que eu observe 700 e algumas caras, né, esse teorema aqui, ou esse corolário, né, eu posso me equipar dele, né, para tirar conclusões a respeito desse experimento que eu acabei de realizar, né. Então, eu estou olhando ali para aquelas 700 e tantas caras em 1000 lançamentos de uma moeda, né, e parece que a hipótese, tem que tomar cuidado aqui, né, a gente ainda não está em inferência estatística para falar de teste de hipóteses, mas a intuição que está por trás é essa, né? A hipótese de que essa moeda seja equilibrada não parece ser muito verossímil, né? Porque a lei dos grandes números me diz, se fosse equilibrada, né, nesses 1000 lançamentos, você deveria estar vendo em torno de 500 caras, né? Certamente não muito mais do que 600 caras e não muito menos do que 400 caras. Eu sei que ainda não falamos aqui da variância, do x/n, etc. Mas moralmente é isso, né? Então, o que eu quis, né, com esse pequeno exemplinho aqui é ilustrar, né, qual é a conexão desse resultado aqui, né, com o mundo de inferência estatística, ainda num patamar bem básico, bem intuitivo, mas com as ideias, né, formalmente sendo as mesmas. Tá bom? Então, da lei forte dos grandes números, da segunda lei forte dos grandes números de Kolmogorov, né, junto com esse corolário aqui, é isso aí.